A gente está aqui falando sobre o projeto Usina de Valores, desenvolvido a partir do Instituto Vladimir Herzog, que vai ter, inclusive, hoje uma live, né? A gente está falando aqui com o Lucas Barbosa, que é defensor dos direitos humanos, comunicador no Instituto Vladimir Herzog, membro da Rede Narrativas de Profissionais de Comunicação de Causas, e com o João Luiz Moura, mestre em Ciências da Religião, coordenador de projetos no Instituto Vladimir Herzog, pesquisador visitante no Instituto de Estudos da Religião. Bom, a gente aqui estava se ouvindo, mas parece que houve um problema, né? A parte técnica avisou que estava com alguma instabilidade, por isso a gente interrompeu aqui a nossa entrevista. Mas vocês estão me ouvindo normalmente, né, Lucas e João Luiz? Ouço perfeitamente. Perfeitamente. Então, perfeito. Bom, então vamos lá. A gente estava falando sobre religião, política. Agora, a gente está na pandemia e eu conheço, por exemplo, uma família onde a mulher, ela é, enfim, fiel da Igreja Universal, do Reino de Deus, enfim, não vem ao caso, mas, enfim, é uma igreja evangélica. O marido não. Só que o culto, os pastores estavam pressionando bastante, né, convidando, né, bastante as pessoas para que fossem até o templo. E essa pessoa foi, apesar que o marido pedindo para não ir, né, por conta do isolamento, da importância do isolamento, do pedido, né, dos médicos, enfim, dos imunologistas para não ir. Bom, conclusão, ela acabou pegando o Covid, passou para o marido, passou para a filha. Eu queria que vocês falassem sobre isso, né? Sobre a importância também da gente ter esse isolamento e como é que fica essa religião, como é que fica as igrejas evangélicas que insistem com a cerimônia presencial e não virtual. Primeiro o Lucas, depois o João Luiz. Olha, Marilu, eu acho que primeiro, é sempre importante reforçar, né, de que há evangélicos e evangélicos, assim como há igrejas e igrejas. Quando a gente vê uma sessão do STF sendo pautada pela imprensa, onde as igrejas vão reivindicar supostamente, né, o seu direito de abrir templos e etc. e tal, a gente sempre tem que ter em mente, é importante ter em mente quem de fato está ali. Quem que está buscando esse direito? Quem que está reivindicando? São todas as igrejas evangélicas? São todos os evangélicos? E a gente bem sabe que é do interesse de muito poucos, mas de muito poucos que possuem muito poder, digamos assim, né? Esses mercadores da fé que estamos habituados a ouvir por aí. Então, é uma situação um pouco complexa, porque não somente as igrejas. Claro que as igrejas tiveram essa grande atenção por se tratar de uma ação no STF, endossada pela AGU, pelo presidente da República, mas a gente tem diversos setores da sociedade, na verdade, pressionando pela reabertura ou pelo seu direito, né, de ir e vir, como tanto o Bolsonaro pauta, como se estivéssemos vivendo um cerceamento de nossas liberdades, quando você tem 3 mil mortos por dia e estamos aí beirando 400 mil. Eu acho que nessa situação dessa esposa e desse marido que não queria, dessa esposa que queria, acho que o João pode ajudar a complementar um pouco mais. Assim. Exatamente. João? Eu acho que tem esse aspecto que o Lucas apresenta bem, eu acho que tem isso, mas eu queria dizer sobre qual é a importância da presença da igreja na periferia, assim, sobretudo na periferia, porque quando a gente faz esse discurso, a gente tende a olhar sempre para aquelas igrejas ou para aquelas lideranças evangélicas mais midiáticas, né? Então eu não preciso falar aqui, mas aquele pessoal que fala de maneira grosseira, né, gritando, etc., a gente tende a olhar para essas pessoas. E nessas pessoas, né, claramente tem uma disputa política, tem uma disputa de poder, etc., que a gente já conversou aqui. Mas na periferia, há inúmeras igrejas, né, que inclusive eu acompanhei, de igrejas que estão, por exemplo, nós estamos vivendo uma desigualdade social gigantesca no Brasil. E essas igrejas têm fornecido a cesta básica, uma série de assistências sociais
que a gente acaba ficando num imbróglio, assim, porque, veja, como é que a gente vai dizer para essas pessoas que não podem aglomerar, etc., se esse é o horizonte de sentido que elas têm, assim, a possibilidade de esperança, de respiro, etc. e tal. Isso não significa que nós estamos apoiando a abertura de igrejas. Não, nós estamos reconhecendo as contradições dessa discussão. É isso que nós estamos fazendo aqui. Mas, evidentemente, essas igrejas de periferia, em algum sentido também, permaneceram abertas, como outras iniciativas religiosas ou não, né? Enfim, eu acho que tem uma contradição aí que não passa simplesmente do tem que ficar aberto, tem que ficar fechado, mas compreender o horizonte de sentido que essas instituições representam, sobretudo para as periferias no Brasil. Agora, Lucas, o papel também dos meios de comunicação, né? A importância deles para a disseminação, né, das informações neste momento, afinal de contas, saúde é um direito humano, a vida é um direito humano, e eu queria que você falasse sobre esse papel também dos meios de comunicação, porque ela faz parte, obviamente, da nossa sociedade. A gente está discutindo aí, a gente precisa englobar os meios de comunicação também, né, Lucas? Sem dúvidas, Marilu. A gente tem vivenciado um retrocesso no tocante ao direito, né? E à liberdade de expressão, ao direito à informação de qualidade, e à liberdade de expressão. Semana passada mesmo, agora, o presidente da República atacou um jornalista, né? Muito pejorativamente falando. Eu acho que a gente vive exatamente assim, a gente vive um momento de disputa de narrativas muito grande. Então, nesse momento, a comunicação, a imprensa se faz extremamente necessária. E a gente bem sabe que não é do interesse de alguns ou de muitos que a comunicação, que a informação seja pautada com qualidade, com esmero, com trabalho, calcada num trabalho de verdade, né? O que a gente tem visto, pelo contrário, é uma disseminação desenfreada de fake news, de desinformação. Então, por exemplo, bem lembro aqui um grande amigo, o jornalista Sérgio Gomes, que sempre fala do VIA, né? Vacinação, isolamento social e auxílio emergencial. E eu acho que a gente tem tentado, onde a imprensa está, né? Essa é a trincheira da imprensa, entre a desinformação do nosso governo federal e as medidas sendo adotadas por governadores e prefeitos. Então, a imprensa ela tem sido essencial nesse momento, né? Para abordar exatamente essas complexidades das igrejas, se devem abrir ou não, a falta de auxílio, o que significa um fechamento um pouco mais duro, o que significa uma abertura gradual. Sem a imprensa, neste momento, eu acho que a gente estaria numa situação muito, mas muito pior. Perfeito. E, João Luiz, e quando a gente fala de meios de comunicação e quando os donos desses meios de comunicação são justamente pastores evangélicos, que a gente já distinguiu bem aqui, evangélicos, mas quando ele acaba sendo até um apoiador de um presidente que é negacionista? Certamente o que a gente experimenta no Brasil hoje enfim, né, é da ordem do terraplanismo, assim, né, é da ordem do inimaginável, da ignorância completa. O que a gente percebe, né, que infelizmente essas identidades mais conservadoras, mais reacionárias, elas têm barulho, elas fazem um barulho muito mais alto, justamente porque são hegemonia, né, porque produzem e reproduzem essa violência, têm os meios de comunicação, inclusive franqueados pelo próprio governo, inclusive pelos próprios governos de esquerda, né? Isso, de fato, presta um grande serviço. Mas a gente tem, por exemplo, o coletivo Bereia, que é um coletivo evangélico de checagem de notícias, né? Que é um coletivo que tem feito um trabalho maravilhoso hoje no Brasil, é um coletivo que checa notícias que relacionam religião e política, religião e espaço público, e assim, muito bravamente esses coletivos e iniciativas têm resistido para que a gente de fato tenha uma mídia de qualidade, assim como a Rádio Brasil Atual e uma série de outras organizações de mídia também.
João Luiz, repete o nome do coletivo, que já é uma sugestão de pauta aqui para a gente. Sim, Coletivo Bereia, com a comunicadora doutora Magali Cunha, uma grande referência em mídia, comunicação e religião no Brasil. Que bárbaro, maravilha. Eu já vou convidar aí a Magali para vir aqui no Jornal Brasil Atual, certamente, né? Falar do Coletivo Bereia. Bom, gente, a gente agradece aqui vocês pela participação. Só repetindo, Lucas, vamos lá, dando serviço aí direitinho para o pessoal acompanhar hoje, a que horas que vai ser, dá todo o serviço para a gente. A partir das 8 horas da noite, primeiro encontro à mesa com Ronilson Pacheco e Wesley Teixeira. Quem quiser participar, as vagas são limitadas, procura lá nas redes sociais, Usina de Valores, Facebook, no Instagram, Usina de Valores, ou no site do Instituto Vladimir Herzog, vladimirerzog.org, ou usinadevalores.org.br. Todos os detalhes estarão lá. Muito bem, um encontro virtual justamente para refletir o papel da igreja diante das desigualdades sociais no Brasil. E a gente está vendo essas desigualdades sociais escancaradas nessa pandemia. Obrigada, Lucas. Obrigada, João. Tudo de bom para vocês. Obrigado, Marilu. Prazer em revê-la. Igualmente. Foi o Lucas Barbosa, defensor dos direitos humanos, comunicador no Instituto Vladimir Herzog, membro da Rede Narrativas de Profissionais de Comunicação de Causas, e João Luiz Moura, mestre em Ciências da Religião, coordenador de projetos no Instituto Vladimir Herzog e pesquisador visitante no Instituto de Estudos da Religião. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.